As coisas fazem-se luz. Como hoje, quando estávamos a falar há momentos atrás sobre o que fazer quando se perde um objeto. Às vezes são pequenos princípios que fazem nós evitarmos grandes transtornos. A fé só vem pelo ouvir a palavra de Deus, não vem de outra maneira. Não vem. Não vem por meditar na palavra de Deus. Não vem. Traz compreensão, é verdade. Mas a palavra de Deus diz, e é a palavra que o diz que a fé vem pelo ouvir. Significa que a fé não vem pelo meditar. Fé não vem pelo confessar. Fé vem pelo ouvir. Por isso, quanto mais você ouvir, não só aqui nas reuniões, mas como em casa, ouvir cassetes, por exemplo, de áudio, e quanto mais você ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, mais fé vai crescer no seu coração, porque você vai entender, vai considerar situações que você não consideraria anteriormente. Não há outra maneira de ter fé. Não há outra maneira de ter a fé que vence o mundo. A única fé que vence o mundo é a nossa fé. Qual fé? Só uma fé reduzida? Porque a sua fé depende daquilo que você faz. Depende de quanto você ouve em quantidade da palavra de Deus. Vamos abrir aqui em Marcos 5:24. Perante Deus, nada é difícil. Só é impossível para Deus nos ajudar quando nós não fazemos a nossa parte. Aí Deus não consegue, porque Deus não pode ir contra a sua própria vontade própria. Deus respeita a nossa vontade própria. A nossa parte é ouvir a palavra e praticar a palavra, e as coisas funcionam. Marcos 5:24 diz assim: e foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Marcos 5:24. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes ainda pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão, e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, uma atitude louvável, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Sabe quantas pessoas estavam ao lado de Jesus? Sabe quantas? Diz a Bíblia, uma multidão. Estava uma multidão de gente à volta de Jesus. Imagine isto agora contextualizado aos nossos dias, porque onde é que nós vemos, onde é que hoje nós podemos ver uma multidão à volta de Jesus? Diga-me lá. Onde é que hoje podemos ver uma multidão à volta de Jesus? Eu vou-lhe dizer onde é que podemos ver. Sabe onde é que podemos ver? Na igreja. Nas igrejas. E porquê é que nas igrejas, quando está uma multidão de gente, porquê é que Deus não cura todos? Porquê é que quando estão 20 pessoas em cadeiras de rodas,
Porquê é que Deus só cura uma pessoa? Porquê é que só uma é que se levanta da cadeira de rodas? Porquê é que 50 pessoas vão à frente com problemas nos olhos, de miopia, e só uma pessoa é curada dos olhos, em que tira os óculos e é curada? Porquê é que nas igrejas, onde há multidões de pessoas, 30 cegos vão à frente e só um é curado? Porquê é que 20 surdos não ouvem e só um é que começa a ouvir e tira o aparelho e diz que ouve? Não é um Deus injusto? Não. Não é. Porque a palavra de Deus mostra-nos aqui, no versículo 34, diz assim: e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Estava uma multidão à volta de Jesus, como hoje em dia, nos nossos dias, há multidões que se reúnem nas igrejas à volta de Jesus. E, na verdade, estão a tocar em Jesus, mas, na verdade, não conseguem receber nada de Jesus. Versículo 24. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Uma multidão gigante estava à volta de Jesus, a tocar em Jesus. Milhares de pessoas hoje vão para a igreja, e vão à igreja, à igreja, à igreja. Eu quero é estar na igreja, dizem as pessoas. E estando na igreja, não conseguem tocar em Jesus verdadeiramente. Estão na igreja, cantam hinos da igreja, louvam com hinos da igreja, adoram com hinos da igreja, tocam no pastor, falam com o pastor, recebem a oração do pastor e mesmo assim não conseguem obter aquilo que elas queriam de Jesus. Não conseguem. E Jesus dá aqui a resposta no versículo 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Foi a fé de Jesus? Dependia de Jesus curar a senhora? Não. De quem é que dependia curar a senhora? Dependia da senhora. A senhora. Versículo 30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? Esta podia ser a pergunta mais estúpida que Jesus podia ter feito, mas não foi. Porque os discípulos olharam para ele e acharam a pergunta tão estúpida que eles disseram, versículo 31, e disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Ó Jesus, tu não estás bem da cabeça. Então toda a gente está-te a apertar, está-te a tocar, e tu estás a dizer quem me tocou?